Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Moreno pelo Mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre liberdade. Cara, liberdade não é aquilo que você pensa, não é aquilo que a sociedade nos faz pensar. Quando a gente fala em liberdade, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, qual que é? A gente pensa em pegar uma mala, uma bagagem e sair por aí sem dar satisfação para ninguém, sem ter raiz, sem ter responsabilidade, sem ter rotina, sem ter que responder nada para ninguém. É isso que vem na nossa cabeça quando a gente fala em liberdade. E na verdade, liberdade não é isso. Depois de imigrar, de viver em diferentes países, eu morei em Portugal, morei na Irlanda, morei na Holanda, morei na Bélgica. Depois de morar em diferentes países e de estar na Europa aí por vários anos, eu entendi que liberdade não é isso. Liberdade não é não ter raiz. Liberdade não é não ter rotina. Ou liberdade não é ter menos responsabilidades. Não, liberdade é outra coisa. E nesse vídeo eu vou falar para vocês, no meu ponto de vista, o que é liberdade. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é: liberdade não é viver sem amarras, escolher quais amarras você quer. E isso é muito importante, falar sobre amarras e escolhas, porque às vezes a pessoa, quando ela fala que ela quer liberdade, ela tá querendo se sentir mais leve, ela tá querendo se sentir livre de algum peso, de algum problema, de alguma coisa que a faça se sentir preso ou presa. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser o local onde ela vive, pode ser uma religião que ela tenha, uma igreja que ela frequente, pode ser qualquer coisa. Só que o que eu quero que você entenda é que não importa qual vida você escolha ter, não importa qual caminho você escolha ter, porque na base da nossa vida a gente vai ter sofrimento, problemas, dificuldades e coisas para resolver. Independente da vida que você escolha ter, seja uma vida saudável, seja uma vida não saudável, seja uma vida de quem bebe, seja uma vida de quem não bebe, seja uma vida de quem fuma, de quem não fuma, seja uma vida de quem é noturno, seja uma vida de quem é diurno, seja uma vida de quem gosta de academia, seja uma vida de quem não gosta de academia, seja uma vida de quem gosta de viver ali no bairro, na zona próxima de onde cresceu, próxima das pessoas que ama, da família e etc. Seja uma vida de sair aí louco pelo mundão, como foi a minha. Então assim, independente da vida que nós escolhemos ter, a gente vai ter que lidar com as responsabilidades e vamos ter que lidar com os compromissos e com os problemas e com as dificuldades dessa vida. Então não importa muito a vida que a gente escolha ter, liberdade não está muito relacionado ao fato de você não ter responsabilidade. Liberdade não está relacionada ao fato de você ser livre de problemas. Se você enxerga a liberdade dessa maneira, você está enxergando liberdade da maneira errada. Por exemplo, liberdade é você poder escolher entre um trabalho que te mata por dentro ou entre um compromisso que te traga propósito. Ou você pode escolher sobre trabalhar para você mesmo, criar um projeto, fazer alguma coisa que faça você se sentir bem, que faça você se sentir conectado com você mesmo. Isso é liberdade. Liberdade é você escolher viver em um lugar onde suga as suas energias ou se mudar e viver em um lugar onde vai nutrir as suas energias, onde vai nutrir o teu espírito. Então isso é liberdade. A liberdade, ela está relacionada ao nosso poder de escolha. Falta de responsabilidade, ela não é liberdade, tá? A gente não pode confundir isso. E também não podemos confundir compromissos saudáveis com prisão, porque também não são, tá? E essa frase que eu escrevi aqui: nem tudo que nos prende nos limita, tem coisa que nos ancora. Nem tudo que nos prende nos limita, há coisas que nos ancora. Às vezes a pessoa pensa assim: poxa, eu queria estar em tal lugar, eu queria ser livre disso, eu queria ser livre daquilo, eu queria ser livre daquilo outro. Mas na verdade a gente tem que ter na nossa vida
aquelas coisas a qual nos ancora. E quando eu falo nos ancora, é aquilo que nos protege de ficar perdido por aí. Você já viu como é que é um barco se ele não tiver ancorado? Ele vaga por aí e ele afunda. Assim como um barco tem que estar ancorado para ele poder estar parado, para ele ter uma estabilidade, para ele poder fazer alguma coisa ali, seja descer passageiro, seja carregar de alguma coisa, qualquer coisa que o barco precise fazer, ele tem que estar ancorado. Então, às vezes, tem coisas que nos ancora e isso é bom. Isso não é algo que nos prende. Isso não é algo que nos limita. É bom estar ancorado. Nem tudo que te prende te limita. Às vezes você fala assim, poxa, meu filho me prende. Mas às vezes teu filho é tua âncora. Às vezes você fala assim, poxa, minha mulher me prende. Às vezes tua mulher é tua âncora. Às vezes você fala assim, poxa, esse projeto aqui me prende. Faz eu gastar horas e horas e horas nele. Mas às vezes aquele projeto ali é tua âncora. Às vezes você fala assim, poxa, eu gasto 2 horas, 3 horas na academia. Preciso de parar com isso. Às vezes a academia, essas 2, 3 horas é a sua âncora. Então, nem tudo que te prende te limita. Algumas coisas são a sua âncora, certo? Eu coloquei aqui uma parte em que eu queria falar de mim. Teve um momento na minha vida aonde eu pensei que liberdade era ter menos coisas, eu pensei que liberdade era ter menos vínculos, eu pensei que liberdade era ter menos responsabilidade, eu pensei que a vida era só comprar uma passagem, onde eu quero estar amanhã? Amanhã eu quero estar em tal lugar. Então tá bom, eu compro a passagem e vou embora. Teve um momento na minha vida em que eu pensei que a vida era sobre isso, e quando na verdade não é. E eu me dei conta que eu tava tão leve que eu pensava assim, eu posso ir embora para qualquer lugar. Não tô gostando disso aqui, eu largo e vou embora, eu posso ir embora para qualquer lugar e acabou, e eu não tô nem aí. E eu tava tão leve, sem responsabilidade, sem vínculos, sem nada, que nada tava me segurando, nada tava aprendendo, nada tava sendo a minha âncora. Não tinha lugar, não tinha pessoa, não tinha projeto, não tinha nada que me segurava. E nós não podemos viver assim. Isso não é a verdadeira liberdade. Isso passa, na verdade, a ser uma fuga. Quando você quer se tornar tão, tão, tão leve ao ponto de não ter nada que te segure, você tá fugindo do quê? O que que você não tá querendo encarar? Foi isso que eu percebi nesse momento da minha vida em que eu tava muito leve, é que muitas vezes o que a gente chama de liberdade é só fuga bem maquiada. Tá aqui. Muitas vezes o que a gente chama de liberdade é só fuga bem maquiada. Às vezes a gente não tá livre, a gente só tá tentando fugir de qualquer coisa que nos peça profundidade. Às vezes tá tentando fugir de um vínculo, de uma rotina, de um compromisso, de olhar para dentro de nós mesmos e ver o que temos que mudar, o que temos que consertar, o que temos que fazer corretamente. Então, liberdade de verdade não é poder ir embora de qualquer lugar a qualquer momento, é poder ficar aonde faz sentido sem se sentir preso. Quando você encontra isso, quando você encontra esse equilíbrio, quando você encontra essa mentalidade, as coisas começam a mudar totalmente. Você começa a redefinir o seu conceito de liberdade. Hoje, o que é liberdade para mim? Depois de passar por essa experiência, de ter uma vida leve, sem responsabilidade, pegar um voo, poder estar onde eu quiser, ir para onde eu quiser, quando eu quiser, e de achar que isso é liberdade, e depois de me encontrar comigo mesmo e entender que liberdade, ela tá no poder de fazer as escolhas, liberdade, ela tá em você, conseguir escolher aquilo que você quer e sintonizar com você, é se sentir livre aonde quer que você esteja. Não é você querer ir para qualquer lugar por aí para tentar se sentir livre. Eu escrevi aqui hoje o que é liberdade para mim e eu quero compartilhar com vocês. Então, liberdade para mim, primeiro, é ter clareza de quem eu sou e do que eu quero. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é poder dizer não para coisas que não se alinham com isso. Então, quando eu consigo dizer não para aquilo que não se alinha comigo, que não se alinha com a pessoa que eu sou, eu consigo ter essa força mental para dizer não para aquilo ali. Nesse momento, eu tenho liberdade. Saber o que eu não quero e saber o que eu quero é uma das formas também de ter liberdade. Essa aqui é muito importante, ter alguma reserva financeira para não aceitar qualquer coisa por desespero. Se você não tem uma reserva de emergência financeira, você acaba aceitando
aceitando o que aparece para você. E aí sim você acaba se tornando preso. E aí sim você acaba perdendo a sua liberdade, porque você está sendo refém de uma atividade a qual talvez você não quer, sabe? E aí às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu quero pegar minhas malas e viajar por aí. Às vezes o que você precisa não é pegar as malas e viajar por aí. Às vezes o que você precisa é você se libertar. Deixa essa atividade que não se sintoniza com você, que não faz parte de quem você é, que não faz você se sentir livre quando você executa ela, e comece a executar uma atividade que te faça se sentir livre quando você executa ela. Isso daqui é muito poderoso. Saber que eu posso mudar de caminho sem precisar provar nada para ninguém. E isso também é um tipo de liberdade. Quando você entende, você fala assim, meu, eu realmente não preciso provar nada para ninguém. Eu posso ir, eu posso voltar, eu posso começar, eu posso parar, sabe? Eu posso recomeçar, eu posso parar outra vez, sabe? Quando você tá bem consigo mesmo e você entende o que você quer e você também entende que há coisas que não são para sempre, há coisas que são momentâneas e às vezes você precisa começar isso daqui e depois parar isso daqui. Quando você tem esse domínio, esse controle e você entende que a única coisa que você controla é a sua mente, então você toma posse desse poder, de poder fazer as coisas que você quer fazer sem precisar provar nada para ninguém. Essa daqui é muito importante. Liberdade não é ter todas as portas abertas ao mesmo tempo, é saber quais portas você quer manter aberta e ter coragem de fechar o resto. Isso aqui me pegou muito. Quando eu obtive o meu documento europeu, meu passaporte europeu, isso aqui me pegou muito porque no começo eu achava assim, poxa, agora eu tô livre, então agora eu posso, todas as portas vão se escancarar para mim. Quanto mais portas eu tiver aberta, mais livre eu vou ser, eu vou ter liberdade para fazer o que eu quero. E depois eu entendi que não é sobre a quantidade de portas que estão abertas para você, é sobre quais portas você quer que estejam abertas para você e depois quais portas você quer que se mantenham abertas para você, porque você precisa fechar algumas portas, você precisa ter algumas portas fechadas, porque não é tudo que faz sentido para você, é aquilo que eu falei aqui no começo, liberdade é você saber o que você quer. Se você tem um monte de porta aberta, você não sabe o que você quer, você não sabe em qual porta entrar, você fica perdido, meu Deus, que porta que eu entro? Essa aqui, eu vou para ali, eu vou para lá, eu faço isso, eu faço aquilo, você fica sem saber o que fazer. Quanto mais opção você tem, mais perdido você como ser humano fica. Isso é o normal, isso acontece com todo mundo. Então quando eu peguei meu passaporte, eu comecei a abrir um monte de portas de coisas que eu nem queria, coisas que eu nem tinha interesse, coisas que nem se sincronizava, se sintonizava com a minha alma, com quem eu sou, com o que eu gosto de fazer, ou etc. Sabe? Eu comecei a aprender a fechar algumas portas e manter abertas somente as portas que eu quero. Eu tô dando aqui o meu exemplo. Essa lição eu aprendi quando eu peguei o meu documento europeu. Talvez agora o que você precisa é fechar algumas portas. Talvez você tá numa fase da tua vida que você fala assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, o que que eu faço? Eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho, eu posso escolher isso, eu posso escolher aquilo. Às vezes você trabalhou tão duro para ter oportunidades e agora você tem várias. E eu vou dizer para você, liberdade é você parar, respirar e falar assim, opa, peraí, qual porta que eu tenho que fechar? Fecha algumas portas. Comece dessa maneira. Antes de você pensar o que eu tenho que escolher, pense quais portas que eu tenho que fechar. Aí fica mais fácil você escolher. E para finalizar, liberdade não é viver sem laços. Liberdade é viver com laços que façam sentidos. É viver enlaçado por coisas que façam sentidos e não viver sem laços. Sabe, hoje em dia eu vejo o ser humano querendo muito viver sem laços. As pessoas querendo viver sem relacionamento, as pessoas querer viver sem filhos, as pessoas querer viver sem emprego fixo, sem carreira, sem isso, sem aquilo outro, viver sem várias coisas que as pessoas no passado elas tinham e as o faziam presas de alguma maneira. E elas pensam que não ter isso as vão fazer felizes, as vão fazer livres. Não é bem por aí. Ser livre não é viver sem laços. Então ser livre é viver com laços que fazem sentido. Quais são os laços que fazem sentido na sua vida? Você já parou para pensar e falar quais são os laços que fazem sentido
sentido eu ter. E não é que fazem sentido para a sociedade. Eu não me refiro aos laços que fazem sentido para a sociedade. Eu me refiro aos laços que fazem sentido para você. Porque nós, como seres humanos, somos semelhantes, mas somos totalmente diferentes. Analisa isso. Então, galera, liberdade não é sobre você quebrar todas as correntes. É sobre você quebrar as correntes invisíveis que te prendem por laços conscientes que te fazem sentido. A verdadeira liberdade para mim, Adrian, não é fazer tudo. É viver alinhado com o que faz sentido para mim hoje. Eu quero viver alinhado com o que faz sentido para mim hoje. E para mim isso é liberdade. E sabendo que tudo isso pode mudar amanhã. O que eu tenho hoje é hoje. O que faz sentido para mim hoje pode não fazer sentido para mim amanhã. Porque eu, como ser humano, estou em constante evolução. Então isso para mim é liberdade. É fazer aquilo que faz sentido para mim hoje, sabendo que pode mudar amanhã. E tá tudo bem se mudar amanhã. Então é isso, galera. Essa é a mensagem desse vídeo para vocês. Eu espero que de alguma maneira essa explicação sobre o que é liberdade para mim tenha ajudado você de alguma maneira. Salva esse vídeo para você quando tiver em dúvida sobre o que é liberdade. Dá um pulinho lá, dá uma assistida, acompanhe os tópicos que eu passei para vocês aí. Manda esse vídeo para um amigo seu que às vezes está em dúvida sobre o que fazer da vida, sobre o que decidir. Se inscreva nesse canal, tá bom? Porque eu vou trazer muitos mais vídeos aqui sobre tópicos como esse. Vou trazer mais vídeos aqui sobre viagem, sobre viver fora. Curta o vídeo, né? Deixa aí o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Aquele abraço e fé para tudo!